livros Espiritualidade, o Novo Paradigma na Globalização e o Poder da Sincronia. Agora com a palavra o senhor Luiz Bassuma. Boa noite a todos, uma alegria muito grande parabenizar. Também não vou nomear as autoridades aqui na mesa, porque na realidade eu preciso ganhar o máximo de tempo possível aqui, já que eu quero privilegiar a minha passagem aqui para o João Pessoa, para que a gente possa trocar ideias, né? Então eu falei para André que eu queria gastar no máximo, eu não estou vendo o relógio aqui, se eu me controlar, pelo amor de Deus, o tempo, que a gente perde a noção, né? Então eu não quero passar de 40 minutos, não posso passar disso, no máximo, estourando. André, você faz esse papel para mim? Tá bom. Esse momento que a gente atravessou aqui agora, eu quero primeiro dizer da minha emoção, né? A gente não tem como medir isso. Foi de uma inspiração muito grande. Eu estava ali sentado, começando já com o hino nacional, com o nosso artista, nosso músico, que todos sabemos, não tem aquilo que a maioria de nós, ou quase todos nós temos, que é a possibilidade de enxergar com os olhos, mas transmitiu ali muito mais do que nós podemos imaginar ou ver. Agora eu estava assistindo essa apresentação maravilhosa de todos que fizeram isso. Aí me lembrei de um outro artista que todos nós conhecemos, que é famoso no mundo todo, que é Andrea Bocelli. E ele não enxerga, não vê, não tem a visão, né? Um cantor extraordinário. E um determinado show dele está no YouTube, a gente tem acesso a esse filme, acho que muitos devem ter visto, mas isso é tão bonito. Num determinado show, ele se emocionou muito e parou uma música. Pela primeira vez ele fez isso. E fez um agradecimento especial à sua mãe, porque foi diagnosticado na gravidez dela que ele nasceria cego. E foi orientado. Na Itália, o aborto é legal, para que abortasse. Mas ela não fez, então ele fez esse agradecimento no palco por ter podido nascer, mesmo sem ter acesso à visão. Aí nesse dia eu assisti o show, eu fiquei tão empolgado. E na minha casa, hoje ele já não vive mais, esse cachorro, esse cão, o nome dele era 4, e ele estava apaixonado por mim. Eu não entendia isso, porque se eu ficasse 5 minutos fora de casa e voltasse, ele dava pulo de 1 metro e ficava feliz, me acompanhava em todos os cantos que eu ia, não me largava 1 minuto. E eu tinha um preconceito contra ele não, com ele. Eu achava que o amor que ele tinha por mim era um amor, mas que era um amor interesseiro. Sempre achei. Por quê? Porque na casa que eu vivo com a minha família, eu era o único da casa que fazia um contrabando alimentar com ele. Todo mundo queria que ele comesse só ração, e eu dava umas comidinhas especiais, um pouco escondido às vezes. E eu achava, esse cachorro gosta de mim, mas é interesseiro. E nesse dia que eu escuto Andrea Bocelli, como sempre me acompanhando, eu fui para o banheiro, inspirado, tomar meu banho, e decidi nesse dia exercitar um dom que eu estou longe de ter, que é de cantar. Eu estava emocionado com aquilo, e fui para o banheiro e comecei a cantar, tentando me aproximar do Andrea Bocelli. Foi a primeira vez que esse meu cachorro 4, nunca tinha feito isso, ele foi e com a pata ficou batendo na porta do banheiro, arranhando a porta. Eu tive que parar, desligar o chuveiro e abrir a porta. Pensei que ele não suportou eu cantando. Eu disse, agora eu descobri que ele tem um amor verdadeiro, sincero, manifestou. Olha, eu suporto tudo, e você, mas cantando não dá. Esse dom não dá. É um dom maravilhoso, o dom da arte, da música. Nada se compara à música, à arte, a arte para tocar corações.
Eu vou ser bem breve aqui em algumas informações importantíssimas, atualíssimas, que eu tenho que passar para vocês, que aqui eu estou diante de lideranças, eu estou diante de pessoas que têm formação, pessoas que são defensores da vida. Eu não estou falando aqui com público de leigos, eu estou falando com pessoas importantíssimas, que têm algo de muito forte para fazer na sociedade, não só em João Pessoa, na Paraíba, mas no Brasil e no mundo. Então eu tenho que dar algumas informações super importantes. Eu já iniciava aqui com... Pagou agora há pouco falar sobre isso, nós interrompemos no início. Durante os últimos 15 anos, a conjuntura política no Brasil, estou falando agora restrito à questão da defesa da vida, as questões do aborto, ela foi sempre muito desfavorável para nós que defendemos a vida, todos aqui sabemos. E é a primeira vez em 15 anos, eu estou lá no Congresso, nesse momento da vida, a vida me arrastou para isso, eu não exerço o mandato, mas olha que interessante. Há 1 mês e meio, eu não vou contar os detalhes, porque eu tenho que ser sucinto, os detalhes são muito ricos, mas eu fui arrastado, sem nunca pensar nisso, nem imaginar, nem construir. A vida me levou, sabe aquela coisa que acontece e você está sendo levado? Eu estou trabalhando junto com o senador Magno Malta nesse momento, ele é do Espírito Santo, e olha que interessante, é um senador que tem uma militância evangélica fortíssima. E eu não sou evangélico, todos os assessores dele são evangélicos. Eu tenho o maior respeito por todos. Eu sou cristão, mas eu não sou da corrente evangélica. A vida me arrastou para lá. E eu entendi por quê. Não é só pelo Estatuto do Nascituro. É a primeira vez em 15 anos que a conjuntura política do Congresso Nacional, que é onde são aprovadas todas as leis que vão, afinal, definir a nossa vida no Brasil, é favorável para nós que defendemos a vida. Nunca foi tão favorável. Então eu vou dar uma notícia agora importante para vocês, que vai precisar certamente aqui, da Paraíba, eu não tenho certeza que os deputados daqui da Paraíba majoritariamente vão cumprir sua parte, porque aqui a sociedade já está muito organizada, mas não está assim em todo o Brasil. Nem no meu estado, na Bahia, tem o nível que vocês já alcançaram aqui. Eu quero, mais uma vez, registrar isso com... Eu estou falando, estou aqui só soltando confesso que eu estou aqui, não. Isso a gente está afirmando, eu conheço no Brasil todo. Amanhã não, estou indo para Fortaleza, é outro lugar onde está muito forte, o Ceará também. Mas não é em todo o Brasil. Então, nós estamos com uma estratégia, porque por que é favorável? No Senado favorável, eu já mapeei o Senado é fácil mapear, porque são 81 senadores, e o Magno Malta, por que a vida me arrastou para ele? É bom a gente citar isso, olha. O Congresso é formado por 81 senadores e 513 deputados federais. Como eu estive lá atuando como deputado federal há 8 anos, eu posso dizer para vocês com tranquilidade, sendo otimista, deputados, parlamentares, senadores e deputados, que são movidos por causas, ou seja, que o que move na vida são causas, são idealistas, são raríssimos. Eu não estou falando aqui, eu não estou falando de desonestidade, de corrupção, eu não estou nem citando isso. Eu estou falando de pessoas que estão exercendo um mandato político e o fazem por causas. São raríssimos. Conta-se no Senado e no Congresso todo nos dedos das mãos. Acho que não dá para chegar nos pés. Basta. São pouquíssimos. E o Magno Malta é um deles. Não é que ele seja perfeito, não. É um homem, como qualquer um de nós, seres humanos, imperfeito, com seus defeitos, com suas virtudes, todos nós os temos. Mas ele é movido por causas. E a causa da vida, olha que interessante. Ele sempre foi a favor da vida, mas ele não tinha sido tocado no coração ainda. Foi tocado agora em janeiro, que ele foi, a princípio, passear de férias com a família. Estava lá em Miami, com a família. Aí um grande militante da vida, muitos aqui conhecem, é do Ceará, amanhã vou estar com ele, que é Luiz Eduardo Tirão, um grande ator. Estava também lá nos Estados Unidos, que o pai dele está morando lá, em Miami, só que o Luiz tinha ido lá para a Marcha da Vida, que é uma marcha mundial, que há 40 anos é feita em Washington, e nessa última reunião, 700 mil pessoas na capital dos Estados Unidos, porque lá, todo mundo sabe, o aborto é legalizado há mais de 40 anos, a sociedade americana dividida. Mas aí, bom, resumindo a história, acaba o Luiz trazendo o Magno Malta, ele participa da marcha, 0 grau de temperatura, ele fica tocado, porque ele vê lá as pessoas, numa sociedade que o aborto pode ser feito até 9º mês, lá apenas a lei obriga o seguinte, se a mulher quiser abortar com 8 meses, 9 meses de gestação, a lei permite desde que a criança nasça morta, só não pode nascer viva. Então, se estiver saindo viva, tem que matar a criança ali, antes de sair do corpo. Se sair do corpo, ele não pode. Só isso.
eles peguem, matem, de qualquer jeito. Então o senador foi tocado. Ele já era tocado por outras causas, a causa das drogas, da pedofilia, do narcotráfico. Ele atua nessa área muito forte. Agora foi tocado fortemente na questão da vida. Então no Senado está bom, e na Câmara, com todos os problemas que tem a Câmara, mas nesse momento, a presidência da Câmara, pela primeira vez na história, que é a presidência de Eduardo Cunha, e ele, como também, de novo, é um político como qualquer outro ser humano, tem seus defeitos, tem suas virtudes. Não estou aqui para analisar esse aspecto, mas dos anos que ele está lá no Congresso, e são muitos anos, ele sempre que a gente precisou dele, sempre, nunca ele hesitou em defender ele é comprometido com a causa, comprometido. Então, a conjuntura favorável, o governo nesse momento, vivendo crises monumentais, boa parte das crises causadas por eles que estão no poder há muito tempo, no caso o PT, mas vive um momento de enfraquecimento o governo. Por que eu digo governo? Porque o governo atual do PT é totalmente a favor do aborto, faz políticas internas, políticas públicas, dos ministérios da saúde, somente a favor do aborto. Nós sabemos, mesmo o aborto sendo ilegal no Brasil, mas o governo está enfraquecido nesse momento. Então é uma conjuntura perfeita para a gente aprovar na Câmara agora esse ano. Não pode passar, estava conversando agora com várias pessoas, não só com o nosso Pagu, mas várias outras, aprovar o Estatuto da Nascitura, que antes parecia uma utopia. E por que ele é importante que a gente aprove o Estatuto da Nascitura? Claro que quem vai aprovar é o plenário, por isso que eu digo, o Eduardo Cunha, o presidente a favor da vida, nós vamos fazer o trabalho lá, estou lá direto, fazendo corpo a corpo, mas qual é o risco? É na hora do plenário, que lá o plenário na Câmara é muito numeroso, são mais de 500 deputados, de você ter deputados que prefiram se omitir, ou seja, aquela história do Pôncio Pilatos, de lavar as mãos para não se comprometer. Então esse risco nós temos que evitar, e só se consegue isso quando a sociedade de alguma forma se manifesta. É como está fazendo aqui hoje. Isso é de uma importância enorme, enorme. Por que é importante aprovar o Estatuto da Nascitura? Eu estive participando, estava no Senado, então acompanhei a sabatina agora de mais um ministro do Supremo. Mais um ministro do Supremo, o professor Fachin. Levou 13 horas. Nunca no Congresso Nacional alguém foi sabatinado por 13 horas. Foi 13 horas de perguntas questionando. É o ministro que foi aprovado na CCJ, vai ao plenário agora. E aí o senador Magno Malta foi um dos últimos a perguntar para ele, e eu sugeri para ele, já falaram do aborto, ele já respondeu, mas ele fez a resposta mais genérica possível, que todo mundo que defende a legalização responde. Ele disse que é contra o aborto. Se você conversar com uma militante que defende a legalização do aborto, ela vai dizer, eu também sou contra o aborto. Todo mundo fala. Então você tem que fazer uma pergunta que obrigue ele a dizer quando começa a vida. Esse é o compromisso. O homem vai ser ministro do Supremo. E ele conseguiu isso. A pergunta foi objetiva e, graças a Deus, apesar de já estar na 11ª hora da sabatina, o Fachin não tergiversou. E assumiu ali publicamente, na visão dele. Ele disse, mas eu quero que o senhor responda como cidadão, como homem, não agora como talvez futuro ministro do Supremo. Na sua visão final, quando começa a vida? Aí ele disse, só tem um momento para definir, que é o momento da concepção. Foi importante isso. Importante. Mais uma vitória. Por quê? 11 ministros. Por que o Estatuto da Nascitura é importante? 11 ministros do Supremo, da Suprema Corte Brasileira de Justiça, legisla quando o Congresso não legisla. Foi o que fez com os anicéfalos recentemente. Por não ver uma lei dizendo claro quando começa a vida, e nunca foi aprovada essa lei, então o Supremo pode continuar, cada dia que passa, ampliando o aborto no Brasil, sem necessariamente passar pelo Congresso. Então nós teríamos apenas 11 pessoas que não são eleitas pelo povo, que nós não temos quase que poder de pressão nenhum, pessoas com cargo vitalício, sabemos disso, e que podem decidir uma questão tão grave e crucial como essa, sem passar sequer por discussão na sociedade. Ao aprovar o Estatuto, o Supremo fica impedido de continuar avançando na questão do aborto. Não poderá mais poder fazer. Porque o Congresso terá legislado. Também está tramitando no Senado, através do senador Magno Malta, já começou agora, vai levar anos ainda, a chamada PEC da vida. Essa é mais polêmica, essa tem grandes discussões jurídicas, no campo jurídico, Kelps. Eu digo Kelps, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma referência importante sobre o Estatuto Nascitura, que eu confessei para ele, hoje, almoço, eu não sabia que tinha sido ele, tinha sido aqui de João Pessoa, que eu estou lidando com essa questão há 10 anos, e não sabia quem é que tinha preparado o arcabouço jurídico daquilo que lastreou o chamado voto, o voto do projeto de lei do Estatuto da Nascitura, que vai ser aprovado no Congresso,
E eu tive a alegria hoje de saber que tinha sido o Kelps. Eu não tinha essa informação ainda. Eu sabia que tinha sido feito por gente, não foi daqui de João Pessoa, que é o que está até agora, é o que está mantendo todo o arcabouço, toda a justificação jurídica e política para aprovar o Estatuto da Mistura, que passou em todas as comissões. Foi aprovado em função disso. Informe quem é Kelps. Precisa informar quem é? Eu vou deixar para ele que depois ele vai fazer uso da palavra. Eu deixo por conta dele, senão eu vou tomar todo o tempo dele. E eu tenho pouco, o André, quando falta 5 minutos, me avise, por favor. 5 minutos, pelo amor de Deus, não precisa não. Agora, eu quero dizer o seguinte, estou com conjuntura favorável, estou muito otimista. Eu não vou contar da estratégia que eu estou tendo agora, nós estamos com uma estratégia que está em construção, que certamente vai culminar nisso. Se não for em junho, na pior das hipóteses, em agosto, a gente deve estar chegando com a entrada em pauta, que é o desespero de quem defende o aborto no Brasil. Sabe por quê? Apesar de todo o investimento internacional, que são milhões que são depositados todos os anos em ONGs que defendem o aborto, a sociedade brasileira até hoje não se curvou a isso. Então, por isso que boa parte dos políticos tem medo de cuidar desse assunto, se incomoda muito. Porque os que são a favor do aborto, já teve vários casos, vamos citar só o mais exemplar, Jandira Fegali, foi da minha época, 2005, foi quando o aborto não foi legalizado no Brasil, foi quando eu estava lá, pela diferença, pouca gente sabe, faltou um voto na Comissão de Seguridade Social, porque o projeto de lei que legalizava o aborto nos moldes americanos, a qualquer tempo da gestação, estava tramitando há 15 anos, e nunca tinha entrado em pauta, entrou naquele ano, que era o início do governo Lula, não tinha estourado a crise do mensalão, o governo estava forte, a presidência da Câmara, Aldo Rebelo, o PCdoB, a Jandira Fegali, uma deputada atuantíssima do PCdoB, totalmente pró-aborto, tudo pronto, a maioria do plenário ia ser aprovada em poucos meses. A Jandira Fegali, que foi relatora disso, quando ela foi candidata a senadora no Rio de Janeiro, na próxima eleição seguinte, ela já era deputada há muito tempo, quando a Igreja Católica, e aqui quero fazer uma referência especialíssima ao papel que no Brasil as coisas só não avançaram, e deve-se isso fundamentalmente a muita gente, mas fundamentalmente à Igreja Católica. Eu não estou falando toda ela, claro, mas são pessoas da Igreja Católica que fizeram essa diferença. E aí no Rio foi isso. Um bispo resolveu falar a verdade apenas. Ela estava disparado na frente nas pesquisas, ia se eleger senadora, aí ele apenas falou a verdade. Ela defende o aborto, ela foi relatora, mais uma atuante. No dia seguinte, quando saiu a denúncia na campanha, entrou em queda, e aí elegeu o Dornelles, e ela perdeu a eleição, e todo mundo sabe a avaliação, perdeu por causa disso. A sociedade brasileira, quer dizer, ela não aprova isso. Não aprova. Bom, preciso agora falar rapidinho, já que aqui eu não posso aqui mensurar, mas aqui até que está mais ou menos bem distribuído entre homens e mulheres. Homens, até que tem quantidade razoavelmente equilibrada. Eu sou homem, né? Aqui tem muitas mulheres. O corpo masculino e o corpo feminino, eles são iguais em praticamente tudo. Os homens e mulheres têm braços, têm pernas, têm pâncreas, têm rins, têm fígado, têm coração, têm sistema nervoso, têm cérebro, tudo igual. Aonde que tem só a mudança? Nem vou falar dos órgãos sexuais, não é aí não. É no aparelho reprodutor. É só aí. Enquanto os homens têm uns meros testículos apenas, que vão produzir milhões de espermatozoides para numa ejaculação, numa relação, o homem tem que liberar cerca de 200 milhões de espermatozoides, de 200 a 300, para um deles, o resto tudo é pro lixo. Fecundar um óvulo, as mulheres então têm. A natureza lhes dotou dos ovários, da trompa uterina, que é a casa, que nenhum homem. Então, essa mudança é crucial e profundamente separa muito o corpo feminino do corpo masculino. O Estatuto do Nascituro, quando começou a tramitar, tinha muito mais artigos, era muito mais amplo do que é hoje. Hoje ele tem 14 artigos. Por que tivemos que cortar? Porque ainda predomina na sociedade uma cultura muito machista. E então, lá tinham muitos artigos que aumentam a punição sobre o homem, que nem uma mulher se auto-engravida, nem uma mulher se torna grávida sozinha, ela tem que ter participação masculina, o homem tem que fornecer o espermatozoide. Então,
Antes, o Estatuto tinha outros artigos que penalizava. Hoje a lei não pune, não pune. Praticamente pode fazer. O homem que hoje foge da responsabilidade paterna e ainda obriga a mulher a abortar. Isso é um crime, isso. Isso teria que ser punido. Nós tínhamos que, infelizmente, tirar, senão o Estatuto não teria chegado onde chegou. Tínhamos que ir cortando coisas. Só sobrou um artigo super polêmico, que hoje na rádio, na entrevista na CBN me falaram, que as abortistas, o pessoal que defende o aborto chama de bolsa estupro, que é outra distorção, não é? É o único que sobrou disso. O que a gente propõe nesse artigo? Uma mulher que passou por estupro, a lei, por exemplo, não vai ser mudada. O Código Penal vai continuar o mesmo. O Estatuto não muda isso. O aborto continuará sendo permitido no Brasil em caso de risco de vida da mulher, em caso de estupro e de anencefalia. Isso não tem mais volta. Quer dizer, só mudando o Código Penal. Antes, o Estatuto previa também mudança do Código Penal, mas a lei não passava. Tinha que retirar isso. Para ficar o que nos interessa. Que é o quê? A prova dizendo a vida começa no momento da concepção. A partir daí, todas as políticas públicas não vão poder mais ignorar isso. Mas, esse artigo, que está sendo tão polêmico, diz o seguinte: o estuprador, aquele que estuprou a mulher e que ela engravidou, essa mulher, mesmo a lei brasileira dizendo que ela pode abortar, ela não quer abortar, aquela que não quer abortar, e tem muitas que não querem, que ela não seja levada ao aborto pela condição financeira, por ser pobre, como isso acontece hoje. Então, o que prevê o Estatuto? O homem que a estuprou, além dele responder criminalmente, penalmente, civilmente, ele tem que também assumir a responsabilidade de pagar uma pensão. Mas não é se tornar pai, que ele se torna, não, ele vai pagar para o Estado. Ele é o estuprador, ele é um criminoso, ele não é pai da criança, mas ele tem a obrigação de sustentar aquele ser, para que a mulher não vá para o aborto porque não tem dinheiro para sustentar seu filho. O artigo visa isso, é o mínimo de humanização, responsabilização. Homem não é assim, quando não é estuprador, não é o pai. Hoje a responsabilidade da pensão judicial está aí, consolidada. É nesse espírito. Mas eles querem distorcer justamente para, na desinformação, achar. E a gente não quis tirar, a gente segurou até agora, porque tem que segurar esse artigo. Pelo menos esse, para aumentar alguma responsabilidade no homem. Eu estou falando agora em termos de mulheres. E aí, qual é a única possibilidade que um homem tem perante a natureza que Deus nos deu? Não foi a gente que inventou isso, né? Foi Deus que criou assim homem e mulher. Para um homem se aproximar desse privilégio, desse dom extraordinário, que é de ser co-criadora, que a mulher nesse momento, ela se aproxima da divindade, né? Porque ela é quase que um agente criador, porque é através dela que uma vida vai nascer. Nós homens não temos ideia muito disso. Qual é o único momento que um homem pode se aproximar um pouquinho desse prazer? É quando ele resolve adotar uma criança. É o mínimo, e chega muito longe, mas é a única possibilidade. Então eu quero me aproximar dessa possibilidade de ser. É como eu costumo dizer. Todas as mulheres sabem que o parto é doloroso na espécie humana. Né? O parto tem algum nível de dor. Mas nenhuma mulher nunca deixou de fazer o parto por isso. Porque ela vai para o sacrifício. Que é o que? Sacrifício? É a junção de duas palavras. É o sagrado ofício. Porque ela sabe que o prazer daquele momento, o prazer que vem com gerar uma nova vida a partir dela nascer, é milhões e milhões de vezes superior a uma eventual dor que o parto vai trazer. Então é o sacrifício, é o quê? É a chamada, é a dor espontânea. Eu passo por ela porque me dá um prazer. É um privilégio isso. Há 2.400 anos atrás, na Grécia, que era o centro cultural do planeta Terra, cabeças maravilhosas passaram por aquele período da história. Pitágoras, Aristóteles, Platão, que marcaram a história da humanidade até hoje, a ciência, a filosofia. 400 anos antes de Cristo. Aí Sócrates é condenado à morte, já beirando os 70 anos de idade. Só tinha feito bem até então, pregado bem. Homem bom, homem inteligentíssimo, que naquela época, na Grécia, quem tinha a inteligência dele tinha que estar na política. Era natural, e ele abdica disso, renuncia a isso. Pessoa pobre, mas incomodou o sistema da época. Incomodou o poder da época. Pela verdade. A verdade incomoda. Aí ele é condenado à morte.
Mas os cidadãos, naquele momento, na Grécia, muito bem, ótimo, obrigado, minha filha. Estavam, a maioria, os 500 que foram para a Assembleia de Atenas, que democraticamente decidiu pela morte de Sócrates, por uma diferença de 30 votos, estavam incomodados. Era uma pessoa querida. Então, vários disseram para ele, na sua defesa final, vários foram dele, alivie Sócrates. Assim, tipo assim, como se fosse assim, fale para o povo assim, alguma coisa educada, aliviando o que você falou até hoje. Tipo, quase assim, peça desculpas. E aí a fala dele foi o contrário. Ele ratifica tudo aquilo que ele falou ao longo da vida, sem se preocupar nem um pouco com o resultado do julgamento, que seria a sua condenação à morte. Ele se mantém coerente com seus princípios. Alguns estudiosos depois, sem ter a noção da grandeza desse espírito, admitiram que teria sido um gesto suicida, uma pobreza enorme para não compreender o gesto de desprendimento de um espírito dessa envergadura como Sócrates. Por que eu contei isso agora para vocês? Agora eu estou encerrando aqui. Eu fui do PT. Eu comecei minha vida política, a vida me arrastou para a política. Mas do velho PT, lá de trás, o PT quando era oposição a tudo e a todos, eu era um desses que acreditava que quando o PT chegasse ao poder, pela história do PT, foi o único partido político no Brasil que foi criado de baixo para cima, ou seja, ele começa a sua criação pelas bases, lideranças católicas, sindicais, artistas, porque a maioria, todos os demais partidos do Brasil, qual é a história de formação? É da cúpula. São algumas pessoas que formam o partido, depois se forma a base. Então o PT, pela sua história, como vinha de um período pós-ditadura, eu, acho que milhões de brasileiros acreditavam, no dia que o PT chegar ao poder, ele está preparado para poder fazer diferente do que os outros fizeram. E o PT chega no poder, no meu estado é governo até hoje, vai também para mais de 10 anos, no Brasil mais de 10 anos, poder. Aí chega o meu dia, que eu jamais vou esquecer na minha vida, porque eu tenho amigos do PT até hoje. Eu estava desencantado com o PT desde quando Lula foi eleito em 2002 e na época eu fui eleito federal. Mas eu tive a honra de passar por um processo do PT que levou um ano e que culminou praticamente na minha expulsão, na decisão. E essa foi uma reunião importante. Por que eu contei essa experiência de Sócrates? Até hoje, eu agradeço a Deus, porque eu sei que eu não tenho esse mérito. Porque na época, hoje eu entendi, que eu tinha tentado sair do PT 2 vezes, não tinha conseguido. Por que eu não tinha conseguido? Se eu naquele momento, em 2005, no período mais crítico, que a conjuntura era totalmente favorável para a legalização do aborto no Brasil, se eu não tivesse feito o que eu fiz, e ali faltou um voto só naquela comissão, aí eu vou para o dia do meu julgamento. Então eu fui o último a falar, eu tinha 10 minutos para a minha defesa. Todo o diretório do PT em Brasília, o julgamento levou 6 horas. Aí amigos meus da Bahia, do PT, assuma, alivie. Se você aliviar um pouquinho, ninguém está querendo sua expulsão, ninguém está querendo me punir. Está havendo um incômodo muito grande por isso. Basta você aliviar na sua defesa. Aí eu me inspirei no Sócrates. E foi, acho que, o dia que eu fiz o meu discurso mais forte, mais veemente. Não restou alternativas para eles. Eu disse para eles, vocês não podem entender a alegria que eu estou sentindo. Quanto vale uma vida? Vida dá para medir números? Estatística? Como pneus, como automóveis, como casa? Não dá. Vimos agora exemplo aqui na arte, de novo quero voltar. Vida. Uma vida de todo valor, como todas as vidas têm. Então cada ação que a gente faz nisso, gente, movimentos como esse que vocês fazem aqui em João Pessoa, Deus queira que aconteça, o que está acontecendo em João Pessoa, aconteça em outros lugares do Brasil, com a mesma, porque reunir, olha, eu vou dizer, vocês se organizaram aqui, trazer esse povo que está aqui, que está aqui, gente forte, numa quinta-feira à noite, é dificílimo. Eu conheço isso, para um assunto como esse, árido, aqui ninguém vai sortear nada, aqui não tem nenhuma pessoa famosa aqui, né? Vocês estão de parabéns, isso aqui é uma coisa raríssima. Eu estava preparado para falar com 10 pessoas aqui, eu não falei com você, André, para não desanimar, porque era normal, seria normal.
Quando se mostrou o auditório hoje, eu não falei nada, fiquei calado. Rapaz, podia ter sido um auditório menorzinho aqui, porque mas eu estou surpreso. Então, a João Pessoa está muito bem, né? Vocês estão muito na frente. Então, eu quero encerrar dizendo isso. Nós aqui estamos salvando muitas vidas. Estamos salvando vidas. Porque é a ignorância. Quando eu vou para o debate com uma pessoa abortista, algumas me odeiam mesmo, eu sinto ódio nos olhos delas. Se elas pudessem, elas podiam me trucidar. Porque eu também sou muito veemente, às vezes eu sou muito cáustico no que eu defendo, eu tenho que até me controlar, reconheço isso, porque eu sou muito apaixonado. Mas eu sinto por todas elas compaixão, meu sentimento é piedade, porque elas não sabem o que a gente sabe. Um dia vão saber. Nós temos que ter essa piedade. Mas nós não podemos deixar de ser firme naquilo que a gente defende, porque nós estamos salvando vidas. Então eu vou encerrar com essa poesia, já que teve tanta arte aqui, essa poesia que todos conhecem. Eu não vou homenagear hoje a nossa querida Teresa de Calcutá, que já foi homenageada no panfleto que o André mostrou, bonito, né, que essa mulher linda que vive entre nós, falou do aborto. Mas é o Mário Quintana, né, outro famoso para o nosso movimento. Então é uma poesia tão curtinha. Mário Quintana, o poeta que já não vive entre nós, ele diz o seguinte: o aborto não é, como dizem, um simples assassinato. Não é. É muito mais do que isso. O aborto é, na verdade, um roubo. O maior dos roubos. O roubo infinito. Porque daquele que não vai nascer, a criança que não nasceu, não está se lhe roubando apenas a vida física. Estamos lhe roubando a lua, as estrelas, os sonhos, as músicas, as experiências. Então vale a pena cada coisa que a gente faça, mínima que seja, pode saber que o nosso Pai, nosso Criador, e Jesus, nosso Mestre, potencializa, e vidas são salvas com coisas mínimas que nós façamos. Parabéns a vocês por essa reunião. A energia aqui está muito forte. Muito forte. Eu vou tomar toda essa água agora, que está mais do que abençoada. Muito obrigado.